Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus estejam com todos vocês. Eu gostaria de trazer uma mensagem hoje aqui, baseada no Evangelho de João, capítulo 17, naquele texto em que Jesus fez uma oração linda, que é chamada muitas vezes de oração sacerdotal. Mas eu quero ler apenas o trecho que vai do versículo 20 até o versículo 23. Eu gostaria de falar sobre a questão da unidade entre os irmãos, a unidade na igreja de Jesus Cristo, que foi sobre isso que Jesus falou aqui. Esse foi o pedido de oração dele, que a igreja seja unida com ele e uns com os outros. Vamos ver o que Jesus falou, versículo 20. Não rogo somente por estes, falando dos seus discípulos, ali os 11, né? Porque Judas traiu e ia trair e só os 11 permaneceram firmes. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então aqui Jesus estava orando por mim e por você, por toda a igreja de Cristo em todas as épocas, por todos aqueles que viriam a crer. Nós fomos alvos da oração de Jesus naquele dia. Veja que coisa maravilhosa. Ele já estava ali pensando em nós. E ele diz: todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Ou seja, sejam unidos como uma só pessoa, sejam como se fossem uma só pessoa. Esse era o objetivo de Cristo para a igreja. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Veja só que coisa interessante que Jesus fala. Ele fala aqui sobre o desejo dele de que a igreja seja como uma só pessoa. Você consegue imaginar o que é isso? Um conjunto de pessoas serem como se fosse uma só. É uma unidade maravilhosa, uma coisa linda, onde todos têm um bem comum, único, procuram caminhar em um só pensamento, em um só propósito, uma só visão, uma só vontade, uns ajudando os outros. Era isso que Jesus estava querendo, que ele estava orando aqui ao Pai. E o interessante é que ele compara essa unidade com a unidade que ele tem com o Pai. Você já parou para imaginar como é perfeita a unidade que Jesus tem com o Pai? A Trindade, ela existe numa unidade linda, maravilhosa, perfeita, incomparável, onde um glorifica o outro, onde cada um cumpre o seu propósito, os três têm o mesmo pensamento, trabalham para um bem comum, vivem em amor, em união plena, na glória de Deus. E esse tipo de unidade perfeita, maravilhosa, plena, santa, linda, firmada em amor, é o propósito de Jesus para a sua igreja. É claro que a gente não vai chegar nessa perfeição, mas é o nosso referencial, é o alvo para o qual nós devemos caminhar rumo a essa mesma unidade. Foi Jesus quem deixou isso claro, que esse era o desejo dele, que ele diz, como eu acabei de ler, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ou seja, o referencial de unidade é a união dele com o Pai. Também sejam eles em nós, ou seja, que eles sejam unidos uns com os outros e unidos conosco, porque a nossa unidade não é apenas uma comunidade de pessoas, mas é uma comunidade de pessoas que está unida a Cristo, unida a Deus, ao Pai, ao Espírito Santo também. E ele diz,
o objetivo disso tudo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que coisa maravilhosa. Ele está falando aqui do propósito da unidade. Para que toda essa unidade na igreja? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de Deus é que o mundo veja a nossa unidade da igreja, essa unidade maravilhosa que Ele deseja para nós, e que ao ver essa unidade, isso revele a pessoa de Deus para o mundo. Através do nosso testemunho, da maneira da gente viver em amor, amando uns aos outros, unidos em Cristo, a vontade de Jesus era que essa unidade servisse de testemunho, mostrasse Deus, revelasse Deus ao mundo e levasse as pessoas a terem vontade de participar disso. Ver isso como algo tão maravilhoso e dizer: eu quero isso para mim, eu quero fazer parte daquele povo. Olha como eles são unidos, olha como eles se amam, olha como eles vivem. Eu quero isso para a minha vida. Esse era o propósito, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja, para que o mundo, vendo a unidade da igreja, creia que o Pai enviou o Filho e que por causa do sacrifício do Filho, Ele salvou um povo e fez desse povo um povo unido em amor, que anda em profunda comunhão. E aí o mundo tenha vontade de participar desse povo. Que coisa linda e maravilhosa. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Ele continua dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ele repete mais uma vez o mesmo pedido. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que interessante. Para que o mundo perceba que eles são assim, porque o Senhor me enviou. E que o Senhor com isso mostrou o seu amor para com eles. Por causa do teu amor revelado neles, é que eles são assim. Era isso que Jesus queria que o mundo percebesse, que pelo fato de nós termos sido amados por Deus, como ele diz aqui, que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, para que o mundo perceba que o fato de nós termos sido amados por Deus, salvos por Jesus Cristo, é o motivo que nos fez ser unidos, vivemos em amor, andarmos na presença de Deus. Então, meus irmãos, essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que a gente ande unido, que a gente viva em comunhão profunda, como uma família. Nós somos uma família. Não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos uma ligação mais profunda do que a ligação carnal entre irmãos de sangue, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo precioso. Nós formamos o seu corpo, a sua igreja. Essa união, ela prevalece até sobre a união familiar, porque a união familiar, ela vai um dia até se desfazer. Famílias vão se desencontrar, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Mas a comunhão que realmente nos une por toda a eternidade é a comunhão em Cristo. Então essa comunhão já tem que começar hoje. Como é que deve ser essa comunhão? Irmãos, nós devemos nos amar. Nós devemos ter consideração para com o outro. Como diz Paulo, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, andar junto, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, como diz a palavra, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar um pelos outros. Tudo que possa ser feito
para o bem do próximo, nós precisamos fazer uns para com os outros. Eu sei que esse discurso é bonito, mas é difícil de praticar, mas a gente precisa tentar caminhar para isso. Ver o nosso irmão como realmente ele é, como alguém que faz parte do mesmo corpo que nós fazemos. E aí com isso nós realmente nos importarmos com os irmãos, realmente estar junto deles, querer ver o bem deles, fazer o possível para que eles estejam bem. Nós não podemos caminhar como igreja isoladamente, vivendo de maneira egoísta, nos preocupando apenas com as nossas necessidades e esquecendo dos nossos irmãos que estão do lado. Nós precisamos viver de tal maneira onde as nossas necessidades sejam supridas uns pelos outros, não apenas necessidades físicas, mas emocionais, espirituais. Nós precisamos não apenas frequentar uma igreja juntos, nós precisamos ser amigos, nós precisamos ser companheiros, aconselhar uns aos outros, chorar um no ombro do outro, pegar um na mão do outro e ajudar na caminhada, orar um pelo outro. Nós precisamos viver assim, irmãos. Esse é o propósito de Jesus para a sua igreja. Eu sei que muitas vezes a gente não vive isso, infelizmente. Há muita briga, há muita intriga, há muita fofoca, há muita mágoa, há muita agressão, há muita indiferença. Há pessoas que não falam umas com as outras, há pessoas que não se importam com a dor do outro, há pessoas que não ajudam os outros. Nós precisamos lutar para acabar com isso. E não apenas na nossa igreja local, mas no corpo de Cristo como um todo, porque muitas vezes as pessoas agem como se os seus irmãos fossem apenas os da sua igreja local. Irmãos, os nossos irmãos são todos aqueles que creem em Jesus em toda a face da terra. Não importa a denominação que ele pertence, se ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, se ele segue a mensagem da cruz, se ele crê no Evangelho, prega o Evangelho, segue o Evangelho, procura andar conforme o Evangelho, ele é nosso irmão. Mesmo que haja algumas diferenças teológicas que estão no campo secundário, não são coisas essenciais, que não afetam a questão de quem Cristo é, da obra de Cristo, do Evangelho, se as diferenças não afetam as coisas essenciais da fé, os pilares da fé cristã, então nós podemos andar em comunhão, sim. Nós não podemos andar em comunhão com aqueles que pregam um falso evangelho, que não pregam a mensagem da cruz, que distorcem o evangelho, que pregam um outro Jesus, um outro Deus, que pregam heresias terríveis que vão contra a palavra. Com esses a gente não pode andar em comunhão, obviamente. Mas nós precisamos entender que a Igreja de Cristo não se limita à nossa denominação. Tem irmãos que, se você sair da denominação onde ele está, ele não fala mais com você, ele não cumprimenta mais você, ele não considera mais você. Se você precisar de ajuda, ele não lhe ajuda porque ele não te considera mais como um irmão, porque você saiu da igreja onde ele se congrega. Isso é uma visão muito limitada, restrita, muito medíocre do que é ser irmão em Cristo. Então, meus irmãos, vamos lutar para viver em unidade. Se a gente conseguir viver isso melhor, a gente vai ter uma igreja muito mais saudável. Nós vamos ser muito mais felizes, nós vamos evitar muitos problemas e nós vamos dar um testemunho fortíssimo ao mundo. Muitas pessoas vão querer vir à igreja e se converter a Cristo por causa desse nosso testemunho de unidade. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver isso para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.